Tá começando mais um episódio do 50 Mais Podcast, um guia prático, Fernando. Para quem já passou dos 50 e segue adiante. Hoje a gente vai falar também sobre coisas interessantes para ocupar a vida, ocupar o tempo e dar trabalho para essas pessoas, Doc. Como conseguir envelhecer e continuar se sendo útil para o mercado de trabalho? Fazendo parte da sociedade, né? Conseguir produzir, conseguir se relacionar com a sociedade. Isso é bem interessante. Nós trouxemos 2 especialistas aqui, Sim. Fernando. São pessoas que vão fazer a ponte de pessoas maduras para empresas que precisam desse potencial. A gente tem aqui a alegria de receber o Morris Litvak, está aqui conosco, que é também o promotor da Maturifest. Eu tive a honra de participar lá também. Um evento fantástico, participei. Ari Fontoura teve lá, Dan Stuba. Um evento maravilhoso. Seja bem-vindo, Morris. Eu sou muito jovem, não me deixaram entrar. Mas em breve você estará puder, lá. a gente te convida, tá sabendo? Eu ainda não fui convidado. Junto com o Morris, a Andréa Tenuta, que é também da Maturi. Ela é responsável pela área de novos negócios. Andréa, que alegria. A gente se encontrou lá também no Maturifest. Foi uma sinergia muito legal ali no evento. Legal, obrigada pelo convite. Foi ótimo ter você lá no Maturifest. Você está convidado para a próxima edição. Agora a pergunta que eu preciso fazer é: o que é Maturifest? Tá todo mundo querendo saber. Maturifest é o maior festival de trabalho e empreendedorismo de 50 a mais, em que estamos na 5ª edição, né, Morris? Conta um pouquinho como nasceu. Edição. Na verdade, o Maturifest é o principal evento que a Maturi promove. Maturi é a startup que eu criei, a Andréa está com a gente já há quase 2 anos, que é uma plataforma que trabalha essa questão da recolocação de pessoas com mais de 50 anos no mercado de trabalho, tanto empregabilidade como empreendedorismo. E, além de trabalhar com as empresas essa questão, para o pessoal 50 a mais, a gente faz uma série de ações, cursos, eventos, e o Maturifest é o principal deles. É um festival mesmo, anual de trabalho e empreendedorismo, que esse ano o Fernando teve lá. A gente fez o evento de 4 dias, híbrido, foi muito legal, com especialistas debatendo, pessoas inspiradoras e muitas dicas práticas, tanto para o pessoal que quer começar a empreender, trabalhar por conta própria, quanto as empresas que querem começar a olhar para essa força de trabalho madura. É o Lollapalooza da maturidade. Boa! Lollapalooza. Agora tem uma coisa, quando você fala em recolocar, a pergunta ótima é: por que recolocar? Quem tem mais de 50 está descolocado? O que acontece com essa pessoa? Tem muitas pessoas que não conseguiram... Geralmente, as pessoas que conseguiram envelhecer trabalhando estão empregadas, mas quem perdeu o emprego tem mais dificuldade de ser recolocado que pessoas mais jovens. Isso é uma estatística que a gente consegue perceber claramente. 26% da população brasileira hoje está acima dos 50 anos. A hora que a gente olha para as empresas, isso não está representado no mercado de trabalho. Então, a conta não fecha. Por isso, a gente tem falado sobre trabalho nas empresas e empreendedorismo. Interessante isso. E é uma mão de obra qualificada, com uma experiência necessária para as grandes empresas, grandes, pequenas ou médias empresas? Super, super. E a questão é justamente essas pessoas que estão descolocadas é por causa do preconceito etário, tá? O etarismo, que é um termo ainda até que novo, que agora está começando a se falar, que é o preconceito com relação à faixa etária, que os mais velhos sofrem mais, principalmente no mercado de trabalho, né? Numa população que está envelhecendo de forma muito acelerada e já com muita gente de 50 a mais, dentro das empresas ainda é muito difícil você ver alguém ser contratado com mais de 50 anos, né? E essas pessoas têm muito a agregar. Então, um dos trabalhos, o principal trabalho que a Maturi faz é justamente sensibilizar as empresas sobre esse tema, mostrar por que é importante e por que é estratégico para o futuro do negócio. E é um mundo que a gente vive muito específico com essa mudança, essa inversão da pirâmide populacional brasileira, onde a gente caminha para ter mais avós do que netos, né? No Brasil. A estatística é de cada 1 minuto uma pessoa faz 50 anos? Exatamente. Olha só. Mas eu queria voltar um pouquinho. É também porque o cara, quando chega a 50 anos, ele começa a querer passar a vida limpo e talvez ele descubra que não está feliz onde ele está. Ele precisa perder o emprego ou ele pode só olhar para trás e falar: puta, não deu certo esse projeto, não deu aquele, e agora? Será que eu quero fazer isso até morrer? Ou será que eu quero ser feliz?
Tem a ver isso? Vocês percebem isso? Tem os dois lados. Tem a ótica da pessoa revisitando o seu propósito e o que quer na carreira, mas tem também o lado das empresas que estão contratando. Tem os dois lados. O quanto você revisita seu propósito pessoal e o quanto as empresas não estão considerando a força de trabalho que está envelhecendo. Porque na hora de contratar, acabam contratando jovens. Na hora de envolver em projetos estratégicos, tem uma cultura muito jovem-cêntrica. Então, tem pessoas que não querem revisitar essa carreira e querem continuar na sua jornada. E o cara com 50 custa mais? Isso é uma boa discussão, uma pergunta de $1 milhão, né? É um paradigma, né? Porque, teoricamente, sim, né? Porque é uma pessoa mais experiente e normalmente está em posições mais altas. Tem, né? Fala-se, o plano de saúde é mais caro e tal. O que a gente fala é que não necessariamente. Primeiro, não dá para generalizar, né? Mas quando a gente vê uma empresa demitindo pessoas mais velhas para contratar pessoas mais jovens que são muito mais baratas, a gente fala, cuidado que esse barato pode sair caro. Porque esse jovem não tem a experiência que aquele 50 a mais tem, que agrega muito, que às vezes é uma forma imensurável, né? Ele pode ter um salário mais alto, mas ele tem toda uma bagagem, experiência, né? Toda uma inteligência emocional que é muito importante, uma forma de saber lidar com clientes e situações que o jovem ainda não tem experiência para aquilo, né? Então não dá para comparar só a questão de salário. E tem a questão também de plano de carreira, né? A pessoa 50 a mais, ela pode ter chegado numa posição que, de fato, ela não tem mais para onde subir, ela acaba tendo que sair, né? Mas será que ela quer realmente sair? Se ela quiser mudar de área, dar um passo para trás, normalmente as empresas não estão ainda preparadas para isso, já que é um tema novo, né? Então a gente vem provocando as empresas para repensar esse tipo de coisa. E tem um ponto também que as pessoas falam muito do plano de saúde, né, das pessoas maduras. Fica caro. Então tem empresas que falam, a pessoa é mais cara não só pelo salário, mas também pelo custo do plano de saúde, que acaba sendo mais caro. Fica mais caro mesmo, né? Sim, se você olhar somente o custo do plano de saúde, isso sem dúvida. Mas é míope olhar somente para esse indicador. Claro. Tem que olhar para todos os indicadores de gestão de pessoas. Como o Morris disse, a hora que tem benefícios para o negócio, essa relação multigeracional, tem diversos indicadores em que a gente percebe gestão de pessoas, sim, onde turnover melhora, absenteísmo melhora, uma série de indicadores de gestão de pessoas que o plano de saúde não acaba sendo mais caro se comparar aí com os mais jovens. Sim. E eu queria saber como é que isso acontece na prática. A gente estava batendo um papo antes da gravação e já estava curioso sobre isso. Como é que essa interface acontece? Onde é que está esse funcionário com 50 a mais? Onde é que está essa vaga que é feita ali, que cabe, né? Essa mão na luva ali? Vocês que fazem, é a Maturi que faz essa investigação e que acha o profissional? Vocês têm um banco de empresas de interesse e um banco de profissionais com as capacitações deles? Exatamente. Hoje a gente tem mais de 200 mil pessoas cadastradas no nosso site no Brasil todo. Ele é gratuito para os 50 a mais. E aí tem pessoas dos mais diversos níveis e áreas, né? Mas em média são pessoas que que têm boa experiência, têm formação. Então 70% em curso superior, desses 20% tem pós-graduação em MBA. A gente tem pessoas de todos os estados do Brasil, mas é muito mais São Paulo e Sudeste. A média de idade varia aí entre 57 e 58 anos, então só 30% estão aposentados. E aí, então essas pessoas acabam chegando organicamente porque estão precisando de trabalho. Tem uma profissão prevalente, aliás? É muito variado. Varia muito. Até porque a gente também trabalha com empresas dos mais diversos segmentos. Normalmente são grandes empresas que já estão olhando para a diversidade etária, né? Mas de diferentes segmentos. Então a gente acaba tendo vagas, oportunidades também muito, muito variadas, muito distintas. E vocês treinam esse pessoal para conseguir interagir com os 50 a menos, vamos chamar assim? Porque uma das coisas que eu acho, e que é por isso que a gente está aqui nesse podcast, é que existe uma interface que não está muito bem definida ainda. A conversa ainda não flui muito bem. Entre gerações. E é difícil entre gerações de uma maneira geral, mas acho que o nosso degrau foi especialmente abrupto entre os 40, 30 e os 50, 60 de agora. É o meu ponto de vista. Vocês sentem isso na prática? É um desafio essa relação intergeracional, mas o nosso maior desafio que a gente enfrenta é não os profissionais, e sim esse ecossistema onde eles estão inseridos. A liderança, time de RH, não somente os profissionais de 50 a mais, sim, precisam entender como se dá essa dinâmica, sem dúvida alguma, assim como as outras gerações. Então, a gente instrumentaliza
toda a organização, não somente os profissionais que a gente está contratando, para que seja saudável essa relação multigeracional. Não tem quem é melhor, quem é pior, e sim essa soma que é muito rica. Então, muitas vezes, a gente não faz só o processo de seleção, a gente faz esse processo de educação, de preparação da empresa para receber esses profissionais. Porque, hoje em dia, eu conversei recentemente com empresas que não tem ninguém acima de 50 anos. Isso a empresa nem sabe lidar com isso. Então tem o 50 mais que eventualmente não está tão preparado para lidar com os jovens, né? E, assim, difícil a gente generalizar, tem muita gente que está, tem outros que não estão, mas as empresas normalmente também não estão preparadas para receber e integrar essas pessoas, porque tem um olhar muito para os jovens, né? Mas é claro que a gente fala com o nosso público essa base de cadastrados, a importância deles estarem atualizados técnica e comportamentalmente, né? Inclusive, não só para trabalhar, mas até para ser gerido por pessoas mais jovens. Então, vocês atuam nos dois lados. Sim. Exato. É interessante isso. E tem um perfil de empresa que busca isso, porque se a gente fala de inclusão, aí a gente fala também até de uma obrigatoriedade. A empresa que tem empregados, que tem funcionários aí dentro da diversidade, ela ganha alguns benefícios, é interessante para ela. O que não acontece com a inclusão, não acontece com 50 mais, é mesmo só a vontade ali de dar essa pluralidade. Por né? enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto, porque existem já projetos de lei, com esses projetos de nível municipal, em diferentes lugares, estadual e também federal, que visam incentivar ou às vezes até obrigar a empresa a contratar e manter pessoas com mais 50, 55 ou 60 anos. Mas nenhum que tenha virado lei ou que esteja perto disso, tirando um recentemente em Porto Alegre que foi aprovado e estava só esperando a sanção do prefeito, mas eventualmente isso vai acabar acontecendo, mas por enquanto a empresa não tem obrigação. Então, a Andrea pode explicar um pouco melhor que tipo de empresa que busca isso, né, quando vem falar com a Maturi. Que tipo? Qual é o perfil? É uma empresa... que prestação de serviço tem essa empresa? E por que, Tecnologia tem isso aí? Eu vejo tecnologia talvez como aquele cara mais jovem, mais antenado com as novidades, ou não? Como que é? Todas as empresas sentem essa necessidade, mas depende do grau de maturidade sobre o tema. O que eu quero dizer é o seguinte... Existem pessoas que são aliadas à causa, entendem a importância e o impacto disso no negócio e começam a pulverizar esse tema dentro da organização. Hoje a gente atende empresas da indústria, do varejo, de diversos segmentos. Mas normalmente são empresas grandes. Empresas né? de grande porte, geralmente de capital aberto, e que são cobradas para ter mais diversidade. E geralmente a pauta vem por conta de diversidade e não por conta de uma política de recrutamento e seleção. Tipo redes de supermercado, empresas... Tem empresas industriais, bancos, farmacêuticas, varejo, Mas enfim. se a motivação é para buscar diversidade... De alguma maneira, vocês estão dizendo que não é que a empresa sente falta da experiência e da maturidade, da inteligência emocional de 50 mais. Algumas sim. Mas ainda, como o Morris disse, a gente está educando o mercado. Então, a gente está num processo de mostrar para as empresas que elas possuem essa dor. Então, quando você fala tecnologia, a tecnologia tem uma falta de mão de obra de todas as idades. E o que a gente tem feito? Alguns projetos de capacitação de hard skill, ou seja, capacitação técnica para que esse profissional possa trabalhar nessa área, porque não tem nem jovem, não tem ninguém de nenhuma idade, né? Mas todas as empresas têm essa necessidade, mas não percebem, não sabem disso. Então, tem empresas que falam assim, poxa, aqui não tem discriminação de idade. O que eu ouço diariamente, aqui a gente não discrimina. Falam, então tá, quantas pessoas você contratou no último ano? Daí ninguém sabe responder. 50 mais, né? Sim, não tem. Normalmente, os poucos 50 mais que ele tem são pessoas que envelheceram na organização. Né? Então, o preconceito ele existe velado. É muito velado. E as pessoas não se percebem. Geralmente, a liderança, a alta liderança, está na faixa dessa idade, mas valoriza o jovem porque tem aquela associação de inovação, de rapidez, atrelada ao jovem. A gente tem uma cultura muito jovem-cêntrica que acaba acontecendo o quê? Contrata jovem. E, de fato, o que é que a empresa ganha quando ela abre essa cabeça, quando ela abre o pensamento para o funcionário 50 mais? Qualquer tipo de diversidade, grupos diversos, gera mais inovação, gera mais resultado financeiro
é resultado de negócio para a empresa. Então, a partir do momento que você tem uma equipe multigeracional, tem pessoas de gerações distintas, pensando com vivências distintas, com olhares e experiências que agregam entre si. Por isso que é importante não ter só jovens ou só ter matures, como carinhosamente nós chamamos, e sim essa integração multigeracional. Então, é uma questão de estratégia de negócio para gerar mais resultado. Resultado financeiro. No final das contas, o objetivo de qualquer empresa é lucro, não é? Tem a ver com o negócio? Sem Por dúvida. exemplo, eu sou cirurgião. O cirurgião de 50 anos está no auge da carreira dele. É o mais querido. Porque ele tem muita experiência e ainda não está velho. Conforme ele começa a ficar mais velho, ele tem mais experiência, mas aí ele já não tem mais tanto vigor físico. Não estou falando que um cirurgião de 60 não seja bom, não é isso. Mas entre 50 e 60 é, vamos dizer, a fase que o cara está no auge. Um cirurgião de 30, você acha que ele pode ser um excelente cirurgião. Craque, o tempo não faz craque, né? O tempo faz veterano. O craque é craque. Então o cara pode ser um craque com 30, mas ele tem menos experiência. Agora, tem outras áreas que esse pico está em lugares diferentes. Vocês sentem isso dependendo da profissão ou da área que o cara vai atuar? Antes de falar do pico, a gente está falando de etarismo. Aqui tem algumas profissões que na área da saúde é valorizado o quê? A experiência. As pessoas... Às vezes se fala grey hair. Ah, esse cara tem grey hair. Exato. Então, na área da saúde, né, quem é médico é muito mais valorizado. E quem sofre preconceito etário, o famoso etarismo, são os jovens, né? Mas, de forma geral, no mundo corporativo, nas empresas, quem sofre mais o etarismo acabam sendo as pessoas maduras. Mas essa questão do auge varia, né? Assim, dá pra gente pensar, assim como na medicina, falam muito, até brincadeira, mas é verdade, né? Você prefere pegar avião com um piloto jovem ou um piloto mais experiente? Não, eu prefiro mais experiente. Mas se for velhinho, você também não vai gostar. Muito velhinho, né? Talvez a gente tenha um receio por causa desse etarismo, né? Mas em artes, essas coisas, a gente costuma valorizar mais as pessoas mais velhas. Mas, de forma geral, no mundo corporativo, passou dos 50 anos... começa a haver uma desvalorização, né? Esse etarismo falando, não, essa pessoa talvez já passou, já está desatualizada, porque hoje a tecnologia domina o trabalho. Então, talvez o auge assim, das empresas valorizarem seja por volta dos 40, que ainda é muito jovem, sendo que a gente está vivendo cada vez mais, né? E pegando o carona que a Andrea tinha falado, existem estudos já comprovando, inclusive no Brasil, que equipes multigeracionais são mais criativas, portanto mais inovadoras. Essas pessoas trazem uma visão diferente do jovem, que não é melhor nem pior, é complementar, né, de quem já passou por diversas crises, tem outro tipo de comprometimento, responsabilidade, e também conhece esse público consumidor 50+. Né? Não adianta você ter só jovem fazendo produtos e serviços para pessoas mais velhas, ele não conhece aquela realidade. E é um público consumidor gigantesco que as empresas também estão começando a olhar. Você tem essas pessoas dentro de casa, você consegue entender e atender melhor eles. Mercado milionário. Mercado prateado. É um mercado prateado que gasta muito dinheiro no mundo todo. As pessoas de 50, quando perdem o emprego, se vocês têm acesso a esse banco de dados enorme, elas estão preparadas para envelhecer? Elas se prepararam financeiramente para conseguir aposentar ou qualquer coisa assim? Ou elas ainda não tinham pensado nisso? Porque eu tenho 52. Não, de forma geral, não. E nem passou na minha cabeça que eu ia parar de trabalhar. Se eu tiver que parar de trabalhar amanhã, sei lá, eu tiver um acidente, perder minha mão, eu sou cirurgião. Eu não sei o que eu vou fazer, porque eu vou ficar no podcast, talvez. Não, as pessoas, de forma geral, não estão preparadas. A gente não tem uma e nem cultura, uma idade, né? A gente nunca está preparado, A gente né? não tem essa cultura de se planejar para isso. Uma das coisas que a gente hoje faz com algumas empresas é justamente criar um programa de preparação. A gente não fala de preparação para aposentadoria, mas para o pós-carreira, para a vida fora do mundo corporativo, que é tão importante... Né, um plano B, mas normalmente ninguém olha para isso. Agora, antes. Tem uma diferença entre a valorização do Mature, né? Do Mature e da Mature. O Doc falou da área dele, da medicina. Na minha área, no jornalismo, tem uma questão de estética muito marcada. Eu sou jornalista de televisão, né? Apresentador de televisão. Para as mulheres é mais difícil esse etarismo. E eu acho que, de uma forma geral, isso também acaba acontecendo. Elas são mais atingidas por essa discriminação, na opinião de vocês? Sem dúvida. A mulher 50+ sofre muito mais do que o homem 50+. Quantos por cento da banco de dados de vocês é mulher e homem? O banco de dados, ele é bem meio a meio, assim, quase igual a população brasileira. 52% mulheres e 49% homens. 48%. Só que
nas ações que a gente faz, como o Maturifest, qualquer outra atividade ou engajamento, o público é muito maior feminino. Então, no Maturifest, por exemplo, 70% do público era de mulheres. E isso a gente sempre vê no Maturifest. E é justamente por isso, porque ela sofre o preconceito etário mais cedo do que o homem, é mais forte isso, então elas começam também a se mexer mais cedo. O homem, quando sai no corporativo, normalmente ele sai mais tarde, de uma posição mais alta, ele sofre muito isso, tem toda uma questão, né, de perder o status, sobrenome corporativo, e isso gera depressão. A mulher, ela se abre mais porque ela já está lidando com isso há mais tempo, né? Então ela tem mais iniciativa, mais jogo de cintura, mas ela sofre o preconceito etário muito mais cedo. E a hora que você vê no mercado de trabalho, elas estão menos representadas. E tem um termo que a gente fala de interseccionalidade, que é cruzar essas características desse grupo subrepresentado no mercado de trabalho. Então, a mulher 50 a mais, a mulher preta 50 a mais. Você começa a cruzar essas características, daí afunila mais ainda. Fica e mais Mas a Exato. mulher 50 a mais deveria até ser menos, vamos dizer, sofrer menos preconceito do que a mulher 50 a menos. Porque 50 a mais, assim, já não tem mais aquela desculpa que ela vai engravidar, você vai ter que deixar ela em casa tanto tempo. Não tem a barreira da maternidade. Porque isso aí, uma hora que você vai contratar uma menina de 30, você vai pensar, mesmo que você não queira dizer, ou que você não possa dizer, você vai pensar, não, daqui a pouco essa menina engravida, eu tenho que deixar ela em casa. Enquanto que uma mulher que já chegou na menopausa, esse problema não existe mais. Devia ter Pois é. Mas encontro das você curvas, vê né? como é estrutural, né? O preconceito, de forma geral, né? Tanto o machismo... Não é por um motivo verdadeiro, é simplesmente Não. mental. Por vieses inconscientes. Claro. Né? E essa questão que o Fernando falou, né, de ter algumas profissões onde a estética é mais forte, mais importante, no mundo corporativo isso continua sendo assim, né? Quando você fala um homem grisalho, é bacana, normalmente fala, não, o homem grisalho tá bonitão, não sei o quê, né, elogiam. Que mulher que tem coragem de Esse ficar cara era feio, vai continuar. Não, mas, Não. mas isso não costuma ser um problema, né? Agora, que mulher que não. vai ter coragem de deixar o cabelo branco sendo uma executiva no mundo corporativo? Vocês Porque viram a ela é muito- jornalista que foi Ela é muito julgada, né? Por isso. demitida recentemente. Porque ela não queria pintar o cabelo, né? Porque Porque ela teve o cabelo, deixou Exato. o cabelo Recente branco. agora, E começo. virou um movimento maravilhoso, assim, né? Dessa geração prateada aí, com esses cabelos assumidos, lindos. Eu achei né? sensacional, eu achei bem legal. E a Acho querida mais legal o Cris cabelo Guerra branco do que pintado. Fala muito sobre isso. Vamos trazer Cris Guerra aqui, assim que Vamos ela estiver convidar? em Belo Horizonte, Vamos. em São Maravilhosa. Paulo. Agora é Cris Paz. Cris Paz. Cris Paz. Eu não me acostumei ainda. Mas você não acha que a gente caminha por uma estética que vai se acostumar com isso? Já que a Sim. gente está mudando a população, as pessoas vão se acostumar. Nós vamos Já ter tá- mais. Já está mais... normalizando, né? Já está Acho que sim. normalizando. Mas é um processo, né? Tá. É uma É jornada. uma mudança de cultura, né? Então não é de uma hora para outra. Essa cultura está mudando, mas mais lentamente do que deveria, já que essa mudança demográfica está sendo muito acelerada, né? Agora, Morris, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória aí, que você conta a história da sua avó, a dona Keila? Isso. É uma história triste, mas ao mesmo tempo que mostra como essa energia acaba desperdiçada por um detalhe, como não existe um cuidado no Brasil para que essa sabedoria tenha mais longevidade, né? Exato. E depois eu queria que você falasse também da sua experiência nos asilos que você visitou e como você absorveu tudo isso para conectar com o seu trabalho atual. Então, é interessante, porque foi uma coisa que aconteceu meio que sem querer. Eu sou engenheiro de software, tinha uma empresa com meu pai de sistemas, de reserva de hotéis, nada a ver, nunca imaginei que eu ia trabalhar com isso, né? Eu tinha lá 30 e poucos anos. E aí, essa empresa que eu tinha com meu pai, a gente vendeu. Eu ainda estava lá, mas comecei a pensar o que eu ia fazer quando saísse de lá. E pensei, não, eu quero mudar de área, mas não sei o que quero fazer, só sabia que eu queria fazer uma coisa com mais propósito. Né? Aquela altura da vida eu já comecei a pensar, não, uma coisa que tenha mais significado. E aí eu descobri o empreendedorismo social, achei super legal, comecei a estudar isso. Tinha feito trabalho voluntário numa casa de repouso e tinha gostado muito, porque é um lugar que eu ia fim de semana para ajudar os idosos que moravam lá a mexer no computador, a entrar na internet. Você tinha quantos anos? Devia ter 30 anos, por aí. 30, exatamente.
E aí, muito mais do que ajudar eles a mexer no computador, eu ficava lá ouvindo histórias, né, conversando com eles. Histórias de vida incríveis. Era um lugar que tinha, inclusive, muitos idosos que eram imigrantes. Então, tinha muita história para contar. E quando eu ia fim de semana, é justamente quando eles deveriam receber visita de família. Então, tinham menos atividades, mas a maioria não recebia visita nenhuma, então ficavam lá sem fazer nada, só assistindo TV. E isso já começou a me sensibilizar, né, sobre esse assunto. Pouco tempo depois faleceu a minha avó, a mãe do meu pai, Dona Keila, que foi uma grande inspiração, porque ela trabalhou até os 82 anos. Ela faleceu com 91, 2013, e ela não parou de trabalhar nunca, desde cedo ela começou a trabalhar, e mesmo cuidando de família e tudo, ela sempre trabalhou, sempre gostou muito de trabalhar. E com 82 anos ela estava super bem, porque ela trabalhava, ela era secretária de uma importadora, fazia traduções e tal, só que ela pegava ônibus e metrô para ir para o trabalho todo dia. E um dia indo para o trabalho, ela caiu na calçada, se machucou, porque nossas calçadas não são preparadas, né, para esse envelhecimento populacional. Não chegou a quebrar nada, não foi tão grave, mas bateu o rosto, teve um impacto ali visual que assustou. Então isso fez com que ela resolvesse parar de trabalhar sem, né, ser uma coisa planejada. A partir do momento que ela, de uma hora para outra, passou a ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada, aí a saúde dela foi ladeira abaixo. Então, quando ela faleceu, eu refleti muito sobre essa história dela. E aí, né, com mais propósito, o trabalho no asilo e tal, eu comecei a me interessar a estudar envelhecimento e longevidade, descobri que o mundo estava envelhecendo, o Brasil de forma ainda mais rápida, mas pouco se falava sobre isso ainda naquela época. E aí, principalmente, comecei a conversar com pessoas, né, buscando algo ali para empreender, mas entendendo que eu estava me interessando muito, queria abraçar aquela causa. Eu comecei a conhecer gente que falava, não, eu preciso de trabalho, né? E eu via que essas pessoas, por não conseguir trabalho por causa do etarismo, ficavam deprimidas e adoeciam, o que eu me lembro da história da minha avó, só que pessoas muito mais jovens que minha avó, de 50, 60 anos, ainda nem aposentadas. Eu falei, pô, não é possível, né? E aí fui pesquisar, descobri que não tinha nenhuma iniciativa voltada para isso. Falei, bom, acho que aqui tem uma oportunidade de negócio, porque ninguém está olhando para isso, e de impacto social, porque já tem muita gente sofrendo com isso e vai ter cada vez mais com a população envelhecendo. Então foi assim que em 2015 eu criei a Maturi. No começo era a Maturi Jobs, porque o foco era mais vagas. Depois a gente ampliou um pouco o escopo. E aí são já 7 anos de história. Que legal. Para quem está acompanhando a gente aqui agora, aliás, eu quero também fazer o que o Giga pediu para a gente fazer. Você lembra? Chamar a nossa audiência, não me lembro. Para compartilhar, para dar like, para dar opinião, para fazer um comentário, mas principalmente eu acho muito legal compartilhar esse conteúdo aqui e ajudar pessoas que você sabe que vão precisar, vão se beneficiar com essa informação, principalmente com o que o Morris está falando aqui sobre as profissões, por exemplo. Me enumere as profissões que estão cadastradas lá, pessoas que estão registradas e que você pode conectar, você e a Andréia podem conectar com as empresas. O que tem? Pelo que eu entendi, é qualquer profissão. Então, na verdade, eu queria que ele falasse, É. porque às vezes tem alguém que está escutando exatamente, vai ouvir o que tá precisando ouvir. Mas a Andréa pode me ajudar a lembrar, assim, de projetos recentes, programas que a gente teve, que tipo de área que era, né? Pessoas engenheiras, advogados, advogadas, área administrativa. A partir de quantos anos? A partir de 40. A gente fala 50 porque é onde a gente percebe que tem maior dor do lado tanto do profissional quanto da empresa. Mas a gente lançou recentemente um programa 40 mais. Mas tem, por exemplo, artista? Não, é mais mundo corporativo É atualmente. muito corporativo. Tem médico? Tem, a gente atua com a área farmacêutica, tem Tem. algumas indústrias Tem jornalista? farmacêuticas. Jornalista não é tão comum, não, né? Não. De Porque como- vagas, né? Com certeza tem pessoas cadastradas, mas vagas a gente não vê muitas, não. Acaba sendo mais ambiente corporativo e quando tem médico, área da saúde, é para trabalhar na indústria Vai trabalhar na farmacêutica. indústria, sim, não no atendimento, deu para Exato. entender. E o jornalista também pode trabalhar em relações públicas, mas pode na trabalhar verdade, em pode outra coisa. tudo, Não? porque Pode o tudo. horizonte é muito amplo. Muito. A gente pode ter lá músico, a gente pode ter ator de teatro lá. Então, Claro. isso que é bacana. Tem Pode algumas ter empresas artesão. que já têm essa mentalidade aberta e não necessariamente querem a experiência do profissional, e sim toda a bagagem, independente da formação. Então, tem alguns projetos que a gente tem conseguido mostrar isso para a empresa, para ser uma porta de entrada sobre o tema na organização. Que legal. Inclusive tem empresas fazendo programa de estágio 50+.
Então, não importa a experiência, é o curso, é realmente o programa de estágio, a pessoa está se formando, trainee 50 pode ser em mais. qualquer curso, Senhor estagiário. Senhor mas é para quem está recomeçando numa área nova. Mas, por exemplo, terapeuta de reiki. Pode ter lá, pode, cara, o que você Sim. faz? Eu sou terapeuta de reiki. Todas as áreas. Super. Todas. É interessante, porque é uma abrangência que só vai continuar crescendo, né? O céu é o limite. O céu é o limite. Mas E você tem- acha que a pessoa, a partir de que idade, que a pessoa deve começar a se preocupar com essa coisa do parar de trabalhar? Onde vem essa preparação? Existe algum lugar onde a pessoa se prepara para isso? Parar de trabalhar Para do se ponto de- sentir que eu estou começando a envelhecer. Porque a pessoa vai ter que se preparar para isso de algum jeito, né? O duro é que hoje a conta não fecha. Cada vez mais as pessoas vão, né, ter menos filhos, viver mais tempo. Então, parar de trabalhar depende muito de diversas variáveis, não só Eu do falei parar de desejo. trabalhar, mas eu estava pensando mais no planejamento da carreira. Ah, Existe tá. alguma maneira, ou qual receita, ou qual a visão de vocês a respeito de como eu planejo minha batata carreira? tá assando. Quando é que você entende? Escuta, eu acho que é pera um mais pouco. trabalhar A água tá A água tá aqui, ó. esquentando. A água tá chegando. Eu tenho que me preparar para isso. Como que funciona? Parar de trabalhar para os outros, eu diria, para uma empresa. Porque parar de trabalhar mesmo a gente nunca vai. E uma coisa que a gente fala muito na Maturi é justamente da importância das pessoas se abrirem para trabalhar como empreendedor, autônomo, consultor, porque não vai ter emprego para todo mundo. Sim, Certo. e a história, o que o Atui está dizendo, o Doc está dizendo, lembra muito a história do sapo na panela de água quente. Você joga o sapo na panela de água quente, ele vai ferver, vai pular, ele não fica lá. Mas se colocar a panela de água cálida, ali fogo brando, ele vai achar bom ali, fica legal, agradável, e a água tá ali quentinha, mas o fogo tá aumentando, ele não presta atenção. Quando ele quer pular, não tem musculatura, o sapo morre cozido. Dizem que essa experiência foi feita de fato. Serve para isso. Como é que a pessoa pode entender que a água está esquentando na panela? A água vai esquentar em todas as panelas. Tem essa também. Não tem Mas panela se você fria. pular, não tem panela fria, não. Mas se você começar a mexer, você vai ter quando falar, agora eu tenho que ir. Galera, fui. Pum, pulou. Agora você fala, galera, fui. Não consigo. Eu acho que isso pode variar, assim, é quando a pessoa se dá conta que ela vai ter uma vida longeva, né? E normalmente isso começa a acontecer, eu diria, a partir dos 40, que a gente já percebe que não é mais tão jovem. E aí acho que a gente, hoje em dia, tem que ter uma obrigação de começar a se preparar para isso. Fala, pô, eu tô aqui ótimo, tô no meu auge, mas eu sei que no mundo corporativo tem um prazo de validade. Como que eu começo a me preparar para isso? Porque eu, talvez com 50, 60, o mundo corporativo não me queira mais, mas eu quero continuar fazendo outras coisas, talvez até coisas diferentes que eu faça hoje. E aí é atualização, é networking, é novos cursos, é muita coisa. Tem E algumas empreendedorismo. Mas no banco de dados de vocês já aconteceu, por exemplo, um caso de alguém que chegou lá, encontrou um outro que estava lá e eles empreenderam juntos, ao invés de ir para lá? Isso é muito Tem algum comum. caso legal para contar? Tem muitos. Isso é muito interessante. Porque quando a gente fala de ter 200 mil pessoas na nossa base, a gente não tem simplesmente 200 mil currículos. A gente tem uma grande comunidade extremamente engajada que eles interagem entre si. Maturifest é um dos eventos que a gente faz e promove essa troca entre eles, como a gente faz uma série de ações ao longo do ano para isso. Então, tem negócios que já viraram por conta de pessoas que se conheceram, livros que foram criados. O network é uma coisa que a gente fomenta muito. Isso né? é muito bom. A gente Isso é tem muito bom. essa comunidade onde as pessoas se inspiram, fazem amizades e até fazem negócios, parcerias. Então, teve um curso, por exemplo, que a gente fez em 2018, que era o Startup 50+, para pessoas 50+, que queriam entrar no mundo de startups. E teve 2 caras lá que não se conheciam, fizeram o nosso curso e depois de um tempo eles viraram sócios, criaram uma startup que usa blockchain para a indústria automotiva, que um deles era dessa indústria, usando uma tecnologia super nova e até onde eu sei estão indo super bem. Olha que Criaram uma legal. coisa do zero. Né? É muito legal. Então, isso tem muito a ver com isso que a gente fala, de empreendedorismo, seja abrir um negócio, trabalhar por conta Que própria. é como vocês disseram, o mercado não tem como absorver tudo isso, conta especialmente não que fecha. a pirâmide está invertendo. Não tem para onde vai vir. ter. E tem gente que empreende por desejo e tem gente que empreende por necessidade. Isso é o fato, né? E tem empresas, onde, voltando até um pouquinho ao lance de a batata tá assando, tem empresa que tem ainda aposentadoria compulsória, que é algo que, enfim, é polêmico, mas que não faz muito sentido, porém, tem muitas empresas que possuem. Empresas que isso já possuem, as pessoas já sabem, vai chegar a tal idade, não é Vou assando, mandar assou. embora. É. Né? Meu pai é uma pessoa que com 70 anos ele foi obrigado a pegar a caneta e sair.
Pegar a retirar. caneta, pegar o pijama e ir para casa. Mas Ele tem sabia lugares que isso que ia acontecer, mas ninguém preparou para isso. E É. isso é muito comum ainda Seu pai acontecer. é da área da justiça, é funcionário público? Funcionário público, É, ele é da academia. Então, meu pai também, juiz, quando chegou 70 anos, de um dia para o outro teve que ir Mas embora. escuta, quando ele fez o concurso dele, tinha 20 Não, anos de idade, eu ele sei, sabia claro que ia ser sabia, assim. mas eu tô Exato. dizendo, Não é novidade. Mas estava no Exato. auge, com 70 anos, ainda mais para Exato. um juiz, e agora entram juízes com 23 anos. Não, mas tem né? dois pontos de vista nisso. Tem a ver com professor universitário, antigamente, 70 anos era um velhinho. E o cara não tinha mais para dar. Sim. Por outro lado, se você estica a cidade, e os caras que estão vindo de baixo, eles também Sim, têm que. sim. Então, começou a ter um choque ali entre você alongar para poder dar longevidade, e por outro É lado, regra, você dá né? oportunidade para quem está vindo combinado, de né? baixo. A regra tá estabelecida. A regra era essa, né? Essa era a visão, mas olhando agora para a realidade... Quando você olha pro teu pai e fala, meu Deus, eu não tinha tanto para dar ainda e teve que parar. Horrível, né? muito. É verdade. Não, é e 70, verdade. tem empresas aí, empresas privadas mesmo, que e tem, isso é muito comum em bancos e consultorias, que a idade máxima é 60 anos. Deu 60, você pode estar performando super bem, você vai sair por causa da idade. Né? E isso deixa de fazer sentido. Por exemplo, no Japão, que é um país super envelhecido, lá é proibido existir aposentadoria compulsória. A gente vai chegar nesse momento, porque não faz Não faz sentido. sentido. Imaginou se não tiver aposentadoria compulsória, Supremo, hein? Hein? Assim, mas é preciso avaliar essa questão, porque um julgador, né? O que é o juiz? É um cara que observa a sociedade, pondera os costumes e dá ali um veredito. Quem tem mais condição de fazer isso? Uma pessoa que tem 70, 75 ou um jovem de 23 Mais ou e menos. 24? Eu acho que justamente o cara que tem uma visão... Porque conforme você vai mudando de geração, você tem outra visão. Então, você tem a experiência por um lado, mas você Claro. tem a vivência do outro. Então, Gente, a gente não pode taxar por conta do número. É essa a discussão. É, né? isso Às vezes mesmo. a gente acaba associando o fato da pessoa ser jovem e ser tal coisa, ou ser mais madura e ser tal coisa. A gente tem que parar de rotular, né? Porque Não é a idade que define. não é a idade que define. Se é Óbvio, difícil no gênero e na cor, imagina na idade, Fernando. Tá difícil. Né? porque sem dúvida, a pessoa quanto mais idade, mais experiência tem, mas tem uma série de Isso não quer dizer que ela vai ser melhor juiz. E o segredo da coisa funcionar é mesclar. A gente fala muito, o futuro é intergeracional. Todas as organizações, seja você trabalhando dentro de uma empresa ou fora, você vai ter que saber lidar com pessoas de diferentes faixas etárias para ensinar e para aprender. Né? É uma coisa que a gente ainda está se acostumando. Sim. E outra coisa bacana que a Maturi propõe é entender que você pode perder o emprego, mas você não perde o trabalho. O trabalho e o emprego são coisas distintas e você aprende. Você falou um termo logo no início interessante, o sobrenome social da empresa, né? Você vê, Corporativo, sobrenome corporativo. Eu sei muito bem o que é isso, porque durante 30 anos eu fui o Fernando da Globo. Meu nome era esse. E depois eu fui perceber que eu tenho um nome muito maior e mais rico, que não precisa estar atrelado ao meu crachá. Mas tem uma questão de segurança, de cobertor quentinho. Fala, não, tá bom aqui. E O essa sapo segurança, na panela. ela Sapo é na até a panela. página 2, né? Até a página 2, mas a gente só vê quando sai. É. Porque enquanto tá lá, você acha que seguro aqui. Nossa, gente, que É uma estabilidade. falsa segurança. Essa empresa é uma mãe. Né? Banco do Brasil é uma mãe. Né? É falso isso. Quanto mais cedo a gente entender que, na verdade, quem tem que dar conta não é o crachá, é o nome que está lá, né? Exato. E a gente explica muito para o nosso público isso. Abre, né, a sua cabeça, muda esse mindset aí de emprego para trabalho e entenda que o trabalho é muito além disso. Primeiro porque essa realmente é uma ilusão de segurança. No emprego CLT, você pode ser demitido a qualquer momento, pode mudar o chefe, a empresa pode ser vendida, pode acontecer qualquer coisa, você não tem controle sobre isso. Quando você é autônomo, empreendedor, por mais que você todo dia está buscando ali ganhar o pão, não vai acontecer uma coisa repentina que você não tem controle, né? Então você acaba tendo mais rédeas, né? E de alguma forma você vai fazendo com que isso seja mais estável, né? Então a gente mostra que hoje muita gente não só tem mais oportunidade, mas como ganha mais dinheiro trabalhando por conta própria do que no emprego, com todos os benefícios. Né? E o trabalho é algo também que é inerente, né? Que faz parte da nossa contribuição para
para justificar nossa existência, né? Eu sempre conto um caso de uma amiga muito querida, mas também muito mal-humorada, muito ranzinza, que aposentou recentemente, e às vezes eu a chamo para fazer alguns trabalhos, e ela fala, você não entendeu, eu aposentei, eu não quero trabalhar mais. Eu falei, mas não é trabalho, é diversão, a gente vai conversar, a gente vai fazer tanta coisa. Eu não quero trabalhar, eu já tenho o suficiente, não tenho mais nem menos do que eu preciso, não quero trabalhar. Eu tenho uma amiga também, nessa mesma história, desculpa. Liguei pra ela outro dia. E aí, tudo bem? O que você tá fazendo? Ah, hoje tá ótimo, friozinho, eu tô costurando, tô bordando. Eu falei, olha que lindo. Você sabia que isso é trabalho? Tem gente que trabalha com isso. Você entendeu o que é o trabalho que eu tô te falando? E você parar pra pensar a palavra aposentadoria, como É é horrível, pesada, né? Você parar pra pensar a simbologia disso. A pessoa foi pro aposento, foi lá pro quartinho Se do recolheu. fundo. Sendo que você tem, né? Em espanhol é Jubilados. jubilar, de Retire, jubileu, né? né? Retiro, De né? algo bacana. Júbilo. Exato. Ó, eu tinha uma amiga que ela calculou que ela tinha dinheiro suficiente para viver até morrer e falou, não vou trabalhar mais. Aí calculou direitinho, não era nada extraordinário a vida dela, era bem espartana, mas ela queria aquilo. Aí ela falou, cara, eu preciso morrer. Porque tá acabando o dinheiro. E agora? E se eu, por um acaso, viver mais? Tava ficando nervosa, porque tava chegando perto e ainda não tava. Ela falou, tô inteirona. Como é que foi? É isso. Como é que terminou essa história? Não terminou ainda, tá lá ainda. Tá lá e não acabou o dinheiro ainda, mas uma hora vai acabar, né? Então apresenta a Mature pra ela. Porque Ela vai voltar a trabalhar, faz isso há 20 anos já. O príncipe, o rei começou a trabalhar agora aos 73 anos. É isso. Não nunca, é? nunca é tarde. Nem que Nunca seja é um trabalho tarde. social, né? Voluntário. A questão é se Aí sentir legal. útil, produtivo. É tentar justificar a existência, que nem ele falou. Passar a experiência pra frente. Mas eu costumo brincar, falando da minha avó, que ela não se preparou para essa parada, né, de trabalhar aos 82, por isso que ela sofreu tanto. Porque quando ela nasceu, nos anos 20, no Brasil, a expectativa era menos de 40 anos de idade, né? E ela viveu até os 91. Hoje, a diferença é que a gente sabe que vai viver muito. A longevidade está aí, é um fato. Então, a gente precisa se A gente preparar para sabe e isso. espera, né? Sabe? Mas, espera. e a pandemia, o como impactou os 50 a mais e como impactou o negócio de vocês e o quanto de gente foi mandada embora por causa da pandemia? Como foi o impacto da pandemia, que é uma coisa que o mesmo cara que é empreendedor, se ele tivesse no emprego era melhor, ele sabia quanto ele ia ganhar, mas o empreendedor pode ter sofrido muito. São coisas que a gente não tem poder. Como que impactou o trabalho de vocês? Os 50 a mais foram muito impactados, né? Qual foi o índice? Segundo dados do CAGED, foram quase 800 mil pessoas com mais de 50 anos que perderam emprego durante a pandemia e que a maioria não se recolocou. Mesmo depois que a economia voltou a reabrir e tal, essas pessoas continuaram perdendo espaço porque aí os jovens foram recontratados. Principalmente por causa do preconceito etário. Porque, agora o trabalho é remoto, é não sei o quê. E, grupo de risco. Grupo de risco. Então, o preconceito etário, ele veio muito à tona, né? E a gente viu que, pelo contrário, as pessoas 50 a mais estão super aptas, estão trabalhando remotamente, conseguiram lidar até melhor do que os jovens com essa questão de isolamento, de trabalhar em casa. Muitas empresas falaram para a gente nessa época, nossa, como está sendo bom eu ter pessoas mais velhas aqui que estão ajudando os jovens a lidar com altas crises de ansiedade de ter que ficar preso em casa. Né? Então, tem várias questões que vão além da tecnologia, mas o preconceito foi muito prejudicial para essas pessoas. Mas também a tecnologia que as pessoas associam, né? Que as pessoas maduras não são amigáveis com a tecnologia. A pandemia escancarou que todo mundo conseguiu se adaptar com as ferramentas, com as ações online. E quem não estava conectado foi jogado na Aprendeu, não tinha outro jeito, aprendeu. E a pandemia... Acelerou um processo que já estava acontecendo, não aconteceu. Exato. E a pandemia trouxe também a importância dessa referência emocional, essa solidez, que se você não tiver, pode ser o computador que for, ele não vai funcionar como uma pessoa comandando essa máquina, sem agora a palavra nova é a agilidade emocional, né? A antiga inteligência emocional, agora com esse novo aspecto de agilidade emocional, aquela habilidade para variar de astral, de humor, de altos e baixos, que o jovem nem sempre tem. Não é que também... O que você falou? Não adianta ficar
definindo idade. Mas tem muitas pessoas que não têm isso. E normalmente uma experiência de vida te entrega Ajuda. posições assim para você vivenciar, né? Com certeza. E a pandemia escancarou essa questão emocional, né, em todas as gerações, e as pessoas maduras souberam lidar muito melhor do que a grande maioria das gerações, né, os millennials. É difícil a gente falar assim e taxar em caixinhas, mas a gente não pode desconsiderar que existem essas gerações e como elas se relacionam entre si. Então, como é que chama a geração da década de 70? Tem nome? Não tem nenhuma literatura, se você procurar, que fala exatamente todas as... Cada literatura fala uma fase específica. Então, anos 70 é geração... nos 70 Geração X. tá entre o Baby Boomer e o Não, X. Y. Não. Assim, Então, eu quero saber porque- qual é o nome da minha geração e não estou conseguindo. Porque a gente pega isso, vem muito dos Estados Unidos, né? Os Baby Boomers são os que hoje têm mais de 50, 60 anos. E os millennials hoje já estão virando quarentões também. Os millennials Eu são sou um millennial quarentões. que vou fazer 40 anos esse Aí ano. tem a geração Z. Já tem a geração C, Covid. C de Nossa. Covid. Sua filha, né? Minha filha. Sua filha. Nasceu por causa da pandemia, do isolamento, isso? Não, mas ela nasceu quando se viu uma pessoa, começou a pandemia. Que interessante, né? A gente tem uma filha pequenininha também, e ela, durante um tempo, quando ela foi desenvolvendo, ela está com 6 anos, então ela pegou ali 4, né? Quando ela achava que o mundo era de máscara. Sim. É que as pessoas do mundo são de máscara. Agora, tudo isso também veja um passado tão remoto, né? É isso. Assim esperamos. É. Assim E a gente esperamos. acha que essa nova geração vem com um novo chip sobre essa questão de preconceito, mas é tão estrutural que essa nova geração vem repetindo padrões. Então, tem Vem mesmo? O pessoal, Opa. olha, vou te falar. tem a turma mais jovem corrige a gente, ajuda a lidar com Concordo, diferença. mas elas foram criadas por pessoas repletas de vieses inconscientes e preconceitos. Concorda? E convivem com outras crianças que trazem aí suas vivências. Por exemplo, minha filha de 4 anos, como imita uma pessoa idosa? Corcunda, com a mãozinha aqui, com uma bengalinha. E ela não tem essa referência de vô e vó nesse formato, que os avós não são essa pessoa. Mas você vai ver o desenho da vaga de pessoa idosa como é. O assento no metrô como é. É muito estrutural. Você coloca no Google Imagens, o que aparece? Né? Então, assim, tô dando um exemplo muito simplista, mas que isso vem carregado de questões aí, né, dos estereótipos, de como a pessoa enxerga e associa. É velhinha. O que é o velhinho para uma criança? Mas assim, o idoso já não é mais tão idoso. Até estão mudando a idade de onde que é Exato. idoso. É, 60, parece que vão mudar. Viu? Outro dia... Parece que a gente, quando chegar em 60, não vai ter vaga de idoso, porque estão levantando a... Não vai ter Passagem aposentadoria, não vai a aparecer passagem gratuita já não tem. Tava doido levantando pra chegar o aos 50, sarrafo. andar de ônibus de graça. Olha que alegria. Não, era Metrô, 60, já não é ônibus. mais. Não é Agora é mais? 65. Não é mais. Outro dia vi uma frase maravilhosa. Diz que os 50 são os novos 50 mesmo. Porque já não tem mais. É muito Não tem mais chato. pra onde correr, né? Não, os novos 50 são os novos 50. Mas que é fato. Eu acho que, poxa, eu não me sinto com a idade que eu tenho, 55. Então, é essa postura que é transformadora, né? Mas sabe o que é muito louco quando a gente para pensar, né? Provavelmente ninguém se sente com a idade que tem. Eu vou fazer 40 e também não me sinto, né? Mas o que é se sentir com 40, com 50? Mas tem gente que sente, Morris. Mas Tem gente que a gente tem uma ideia de idade que é do passado, dos nossos pais, nossos avós, que a gente deveria se sentir mais velho para estar condizente com a idade. Como eu estou super ativo, eu estou me sentindo mais jovem, né? Isso tem a ver com o etarismo. Entendeu? Pois é, mas eu acho que tem gente que tem essa capacidade. Sabe? Eu estou na minha idade mesmo. Eu tenho uma amiga que a gente tem a mesma idade. Quando eu tinha 15 anos, ela já tinha 48. Hoje, ela já é uma octogenária, tendo a mesma idade que eu. E ela se sente assim. Mas aí é uma atitude que condiz com o estereótipo. É estereótipo. O que é uma... Quando alguém fala uma pessoa de 90 anos, nossa, você tá ótimo. Por quê? Você acha que essa pessoa com 90 anos deveria estar como?
tem pessoas com 90 anos que não estão bem, tem pessoas com 90 anos que estão ótimas. Assim como tem gente que é com ótimo? 18... Mas tem coisas que são voltadas para um público mais jovem, tem coisas que são voltadas... E Tanto ok. que outro dia eu recebi um filminho de uma idosinha andando de patinha, a coisa mais linda do mundo. Mas chama atenção, por quê? Porque geralmente uma pessoa com aquela idade não tem essa disponibilidade física, a propriocepção, força muscular para fazer aquilo. Não, mas não é estereótipo, é natureza. Mas os Tem- contos tem- de fada, tem a Mas- velhinha Eu lá não da estou bruxa, estereotipando. da Branca de A Neve. pessoa não Mas consegue. tem a questão física, sem dúvida alguma. Claro, é isso que eu estou falando. Mas a hora que a gente generaliza, é um viés. Não, né? tudo bem, eu vi, mas o que eu vou fazer contra a natureza? Existem testes de idoso que é como a pessoa levanta da cadeira. Não é porque eu sou preconceituoso. A forma como ela levanta da cadeira mostra a força muscular que ela tem, o quanto ela perdeu de massa muscular, Sim. o quanto ela tem disponibilidade física. Isso é científico, isso não é preconceito. E ajudar um velhinho a sentar, um idoso a sentar, não é preconceito de idade. É você saber que aquela pessoa tem uma fragilidade e às vezes precisa de ajuda, às vezes não como o André precisa. disse, Às vezes o somos velhinho faz felizes. assim e não quer. Tá bom, não quer. A questão é que cada vez mais a gente vai ter as pessoas da mesma idade parecidas nesse sentido, principalmente os idosos. Hoje quem está se cuidando super bem vai chegar a 70, 80, 90 e vai estar super bem e vai quebrar muitos paradigmas do estereótipo dos idosos. Tem um conceito de médico antes. hoje, quando você vai operar um paciente, um dos fatores preditivos de sucesso é a idade. Mas a gente tem um conceito, na hora que você vai fazer uma avaliação pré-operatória, da idade cronológica versus a idade biológica. Então não é só eu olhar o número da idade, porque tem um idosinho de 80 anos que está inteirão, e tem um cara com a minha idade que está um lixo. Então a gente tem que conseguir levar em conta também o viés do próprio indivíduo, da história de vida dele, de como ele se cuidou, se o cara fumava ou não, se comia direito ou não. Tem uma série de coisas em jogo. Agora, se a gente começar a achar que tratar idoso com cuidado é preconceito, daqui a pouco eu não posso ter cadeira para idoso no Não, ônibus. mas nós não estamos Não, é achando preconceituoso. Não, tem Não. Mas porque a o- gente começa a puxar para o outro lado. A questão também. é estereotipar. É claro, né? mas cuidado o tem que idoso ter. ter uma cadeira no ônibus é uma coisa boa. Ah, mas esse idoso é forte, não precisa. Algum lugar a gente tinha que definir, a partir de tal idade. Ah, mas esse cara é jovem. Eu já vi isso. No banco, uma idosa que não tinha nada de idosa indo na fila de idoso. Aí falou assim: ah, mas essa mulher tá inteirona, não precisa ir na fila de idoso. É o direito dela. Mas são novos paradigmas. Porque você tem que a estabelecer gente- alguma maneira. Como é que você vai avaliar? Então, Assim a vai idade. ser quando eu tiver meu bilhete único gratuito. Quem é que o Tom Cruise tá usando o ônibus de graça aí? No Maturifest, a gente teve a Solange Frazão, foi no Maturifest. Ela vai fazer 60 anos, né? Ela falou. Inteirona, ué. Ela tá muito melhor que eu. Que vou ter nem 40. Mas ela, nem se quiser compara. pegar a fila especial mas no banco, fala, ela pode. Ela agora- tem esse direito. Sim, Agora, Mas hoje já tem a fila pra quem tem mais de 80, que é já tem prioridade duas 1, filas. né? É, eu claro. tenho certeza que agora ela tá malhando. Ah, Certeza. sem dúvida. E quem Comendo assistir esse mato. podcast de manhã à tarde, ela vai estar malhando. E não vai estar comendo açúcar. É, exatamente. Vai comer o melhor, fez mais esporte. É claro que ela tá melhor que nós. Vamos chamar ela aqui, hein? Vamos chamar ela aqui. Vamos chamar ela aqui. Falar ué. que a gente é amigo do Não, Morris, da André. o que não falta é a gente quebrando esses estereótipos. Mas até pegando um outro exemplo, a Andréa Beltrão gravou um vídeo recentemente falando... Nossa, ela fez 58 anos e eu falo que as pessoas têm falado muito pra ela: ah, você tem 58 anos, mas você tá ótima, mas você tá super bem. Mas- você Dá tá uma linda, raiva, né? Você tá Assim, bobando. mas você tá ótimo. Mas. Ela, por que o mas? Eu tenho 58 anos e estou ótima, e estou linda, e estou bombando, né? Então é o que tá Como se fosse um problema ter os 58 Exato. anos. Era pra tá E você tem que ruim. dizer, olha, se você tiver sorte, você vai chegar A também. percepção né? de si mesmo é muito difícil você perceber que envelheceu. A gente vê o cara super idoso, falou assim: ah, quando eu ficar velho eu vou fazer. Eu tinha uma tia que tem 80 e muito, quase, acho que 90 já. Aí ela fala assim: ah, quando eu ficar velho eu vou morar num lar de idosos, não sei aonde. Você tá esperando o quê? É que a Porque- questão do envelhecimento é sempre o outro, É né? claro, e é sempre pra. Você projeta ela, você não vê em colega si. de jardim de infância que você encontra, né? Depois de 70 anos. Fala, gente, como o fulano envelheceu, né? Você É não. só- não, eu Com não. sorte, todos nós vamos envelhecer, só que a gente associa sempre sorte, o outro. Essa é outra coisa. Esse é o plano. Esse é ruim, envelhecer é ruim. Mas o plano B é pior. Exato, exato. Porque o plano B é não envelhecer. Exato. O Kalash, que é um médico Querido.
querido Alexandre Kalash. Muito especialista nisso, né? Ele fala, envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. É isso, né? Qual que é a alternativa? Então vamos começar a valorizar, quebrar esses estereótipos e entender que envelhecer não é ruim. Pelo contrário, a gente está ganhando anos de vida e pode fazer muita coisa, tem muita oportunidade aí. E ter orgulho da idade, né? Porque era muito comum, não falo uma idade. Então tudo bem, a gente respeita, mas ter orgulho disso. Especialmente as mulheres não gostavam de falar da idade. Ainda é uma questão, é um ponto delicado, né? Ainda é. Sim. Mas a gente tem tentado educar as pessoas de... É isso, se prepare para isso. Mas tinha um pouquinho que antes as mulheres queriam namorar homens mais velhos. Aí quando elas vão ficando mais velhas, elas querem namorar homens mais jovens, porque os mais velhos estão acabados. Elas têm que aparecer um pouquinho mais jovens, sem dúvida. Eu já vi uma entrevista de uma senhora idosa que falava assim: se eu tiver que namorar com um cara que quer ficar comigo, eu não quero ficar com ele. Não adianta. Mas eu acho que faz sentido e tudo bem, né? Acho que é um direito da mulher. O aplicativo de vocês direito. me lembrou duas frases da música do Chico Buarque, do Casamento do Pequeno Burguês, que uma falava assim: ele tem um velho projeto, né? E a última que eu falei assim: ele quase que fez fortuna. Quer dizer, naquela ocasião, o cara ia subindo na profissão, subindo. Então, quando dava meio errado, eu falava: não, ele tem um projeto que se tivesse dado certo, esse cara teria... Mas não deu muito certo, né? E hoje a gente tem possibilidade de buscar o velho projeto da gaveta. Eu acho que isso que é o legal. Vocês trabalham para dar essa possibilidade para que, de repente, na hora que o cara já não se enquadra mais no mundo cooperativo, ele não precisa ficar dando murro em ponto de faca. Ficar pintando cabelo de acaju para parecer mais jovem, para tentar se vestir mais jovenzinho para tentar dar certo lá. Ele pode chegar e falar: eu não quero mais isso. Eu vou buscar o meu projeto. Ou pode falar: sou velhinho e estou aqui. Ou pode estar dando certo no mundo corporativo e resgatar o velho projeto por uma vontade, um desejo. Também. Bom, foi maravilhoso, né? Deixa eu só falar uma expressão que eu ouvi. Claro. Eu tava numa reunião que eu estava ontem, do evento que a gente vai estar lá. O pessoal vai trazer, não sei exatamente como é que vai ser, o orgulho grey. O orgulho prateado. Não tem orgulho gay, agora tem orgulho grey. Vamos fazer a passeata do Orgulho Grey? Passeata, imagina que legal. É isso, a gente tem que começar a ter orgulho, né? E mudar esse estereótipo. Orgulho Grey. Olha, muito legal. O Giga mandou a gente lembrar. Isso. Para você curtir, Curta, para compartilhar. Compartilhe. Você dá o seu like, deixa a sua opinião. 50 mais podcast no YouTube e compartilhar com as pessoas que você acha que vão se beneficiar com tudo que a gente falou aqui. Bom, Morris, muito obrigado, sucesso na jornada. Obrigado, foi um Vamos prazer. Colocar músico, artesão, jornalista, poeta, escritor. Cirurgião, vou botar um cirurgião, eu vou me inscrever lá. Olha que legal. São todos trabalhos bem-vindos. sociais. Ali, olha, o que você faz? Eu sou organizador de trabalho social. Poxa, que legal. Tá lá no emprego, tá na lista. Andréia, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, foi ótima Foi incrível, conversa. obrigado. Foi muito legal. Valeu, gente. A gente fica por aqui então, Doc. Voltamos também por aqui, né? Valeu.